Se fosse possível, dar minha vida para que os meus compatriotas sejam salvos. Mas eles, criando a sua própria justiça, quiseram impor a sua justiça a Deus. Os fariseus, meus irmãos, eles criaram um monte de regras e queriam empurrar a goela abaixo de Deus. Ó Deus, nos aceite por causa dessas regras que nós obedecemos. Nos aceite por causa dessas regras que nós inventamos. Nos aceite por essas regras que nós criamos e inventamos. Eles queriam empurrar a goela abaixo de Deus, para Deus aceitar eles. Então eles criaram sua própria justiça, e por criar sua própria justiça, eles desprezaram a justiça que vem de Deus, através de Jesus. Por isso que eles não aceitaram Jesus, e invalidaram os mandamentos de Deus. Então eles não são salvos, porque o homem quer ser legislador dele mesmo, e legislador é só Deus é quem faz as regras, só Deus que faz as leis. Os homens aí fora vivem como se fossem juízes e legislador deles mesmos. Não, eu vou viver desse jeito e mesmo assim eu tenho Deus. Quando na verdade eles não têm Deus, porque o modo de viver deles, não, eu não fumo, eu não bebo e não faço mal a ninguém. Por que as pessoas dizem isso? Porque eles querem tomar o lugar de Deus. Eles querem ser o legislador das leis da vida deles e querem que Deus aceite eles pelas leis que eles criaram. Eu não bebo, não fumo e não faço mal a ninguém. Como se essa fosse a lei que Deus tinha dado para ele ser aceito. Essa lei foi que ele inventou para Deus aceitar ele. Então ele invalida a lei de Deus pelos costumes, tradição e a moralidade dele, pelas boas obras deles, e Deus não aceita ninguém pelas boas obras dos homens. Então os judeus queriam impor sua própria justiça a Deus e rejeitaram os mandamentos de Deus. E eu digo nos dias de hoje que nós temos um monte de líderes e igrejas farisaicas, legalistas, porque a lei de Deus é boa. O problema não está na lei de Deus, o problema está na interpretação e na intenção, na motivação da pessoa a obedecer a lei. Legalismo, meus irmãos, não é você pregar a lei de Deus e exigir obediência à lei de Deus. Isso não é legalismo, não é farisaísmo. Farisaísmo e legalismo é você obedecer a lei de Deus só para se mostrar aos outros, só para ser mais que os outros, só para desprezar os que não obedecem. Porque a motivação que está levando essas pessoas a obedecer a lei é o orgulho próprio, é vaidade religiosa. Ele só obedece para ser mais santo que o outro, para jogar na cara dos outros os pecados. Ele só obedece para receber glória e aplauso dos homens. Ou seja, o que leva ele a obedecer não é o amar a Deus e nem o amar ao próximo, é o amar a si mesmo, é o orgulho e a vaidade que ele tem. Isso é legalismo, quando a pessoa tem a intenção, é motivada, e o impulso que leva ela a obedecer a lei, não é o amor a Deus e amor ao próximo, é só se mostrar, se exibir. Isso é farisaísmo e legalismo. É você substituir a lei de Deus por regras superficiais. Então estão substituindo o culto pelo show. Estão substituindo, meus irmãos, a pregação da palavra por piadas e histórias. Estão substituindo o louvor por músicas seculares, carnais e mundanas. Estão substituindo o momento da oração por entretenimento e gincana na igreja. Estão substituindo a verdadeira conversão por um crachá e uma carteirinha e um cadastro no livro. Estão substituindo o principal por aquilo que é secundário. Estão substituindo o mais importante por aquilo que é superficial. Então,
que adianta a igreja investir em fazer gincana, em fazer show, em fazer retiro, em fazer passeio, em fazer caravanas, em fazer show gospel, passeata gospel, protesto gospel, se eles não oram, não jejuam, não leem a palavra, não cultuam a Deus, não adoram a Deus em espírito e verdade, não são santos por dentro e por fora, o que adianta? São fariseus legalistas. Isso é ser fariseu legalista. É quando você não faz aquilo que Deus mandou e começa a fazer coisas que eles mesmos inventaram, mas que eles falam que é para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pode bater palma para Jesus. A Deus é amor é legalista. A Deus é amor tem um monte de fariseu. Pelo contrário, nós obedecemos aquilo que Deus manda. Deus nos deu uma doutrina, um mandamento, e a gente obedece porque nós amamos a Ele. Agora, esses pastores, essas igrejas, que invalidam o mandamento de Deus pelas coisas que eles inventam, eles são legalistas, eles são fariseus hipócritas, porque eles anulam o mandamento de Deus para fazer outras coisas que, entre aspas, eles dizem ser para Deus. Porque se Deus mandou você fazer massa de reboco, você não pode fazer massa para concreto, porque Ele vai dizer: quem mandou você fazer concreto? Você ficou doido? Você é burro? Eu mandei você fazer massa para rebocar e não concreto. Não, mas, Senhor, o Senhor mandou fazer reboco, mas eu estou fazendo concreto para o Senhor. Mas o que eu mandei você fazer? Reboco, e não concreto. Então você anulou o que eu mandei, para fazer aquilo que você queria fazer, em nome de Deus. Então, meus irmãos, Deus mandou a gente obedecer. Ele nos deu doutrina e mandamento para obedecer. E quando o homem não obedece, mas mesmo assim ele diz que é de Deus, que é evangelho, que é salvo, esses são legalistas e fariseus, porque eles não obedecem aquilo que Deus mandou. Então eles eles pegam todos os mandamentos de Deus, guardam num pacote e deixam lá no canto. E eles inventam um monte de coisa para fazer no nome de Deus e para Deus. E eles acham que Deus vai aceitar eles por causa disso, que Deus vai se agradar disso que eles estão fazendo para Deus, entre aspas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: meus irmãos, eu estou admirado, como que vocês podem tão rápido abandonar a simplicidade que há em Cristo? Porque é simples, Deus estabeleceu o culto, que tem louvor, adoração, tem salmos, tem revelação, tem dons, tem pregação da palavra. Mas aí, muitas pessoas que se dizem de Deus e que servem a Deus, inventam um monte de moda para fazer para Deus. Nós vamos fazer aqui um retiro que é para Deus. Nós vamos fazer uma boate gospel para Deus. Nós vamos fazer esportes para Deus. Nós vamos fazer um time de futebol gospel. Nós vamos fazer uma cerveja gospel. Nós vamos fazer umas roupas gospel, umas camisetas com versículos, uns colantes gospel. Nós vamos fazer uma capoeira aqui na igreja, gospel. Vamos fazer uma cirandinha aqui, gospel, no nome de Deus. Vamos se divertir para Deus. Vamos se entreter no nome de Deus. Vamos fazer um teatro aqui. E eles deixam de pregar o evangelho, de orar. Né? Por isso que ora só 5 minutos mesmo. Por isso que não aguenta orar 1 hora, meia hora. E por não aguentar, então eles têm que inventar coisas para substituir o momento da oração. Como eles não querem pregar a verdade, porque as pessoas são ofendidas pela verdade, então eles criam capoeira, é teatro, é show, é gincana, é diversões, jogos, esportes, gospel, todo tipo de coisa, para substituir o mais importante. Então quando eles fazem isso, aí eles ficam todo, nós estamos jogando bola para Deus, nós estamos praticando esportes para Deus, nós estamos fazendo capoeira aqui na igreja para Deus, nós estamos